Olá, meu nome é Weber Risse, sou professor de Clínica Integrada da Unesp de Araraquara, estou falando de São Paulo, Brasil, para transmitir esta videoaula sobre a resina Essentia da GC. Nós vamos aprender como usar esta resina na sua maneira mais simples e eficaz para otimizar os seus resultados clínicos. A resina, ela é uma resina com um sistema que envolve uma característica minimalista, ou seja, um método mais simples, porém eficaz, de soluções clínicas. Quando nós falamos em resinas compostas, nós temos que ter em mente alguns objetivos para os quais as resinas foram constituídas e que podem, trazidos para a nossa clínica, serem fatores ideais de sucesso. Todo sistema de resina, seja ele um sistema simplificado ou mescla de resinas compostas, eles objetivam em nossa prática clínica beleza. Nós queremos resultados belos ao utilizar sistemas de resinas compostas. Mas nós também queremos resultados que sejam resistentes, duradouros, e isso é o que implica em força dessa resina. E um outro fator extremamente importante para clínicos do dia a dia é que este sistema nos permita um processo simples, porém eficaz. Se nós conseguíssemos colocar esses três fatores, aquilo que nós gostaríamos que um sistema de resina tivesse, eu creio que nós chegamos perto de um ponto, não diria o ideal, mas o mais próximo deste ideal, conseguindo resultados satisfatórios para a nossa clínica. Assim, vamos tentar entender o que significa dizer que nós queremos ter uma resina bela. Quando nós falamos que a resina tem que ser bela, bonita, agradável aos olhos, nós estamos falando de uma resina que tem algumas características que eu vou tratar aqui no item A desta apresentação. Estas características seriam, em suma, a ideia de acertar a cor. Eu preciso ter uma cor adequada. Eu preciso acertar a luminosidade do meu trabalho. Eu preciso também reproduzir efeitos naturais, tornando esta reconstrução natural. Eu preciso apresentar uma resina que se mescle ao substrato, não deixando linha ao final do processo. Agora, estes fatores, eles são objetivados quando nós trabalhamos conceitos próprios para que cada um deles sejam corrigidos e aplicados de maneira correta. Por exemplo, acertar a cor significa utilizar resinas com matiz e croma corretos. Quando nós falamos de acertar a luminosidade, nós estamos falando em utilizar resinas com valor adequado, valor no sentido de luminosidade. Quando nós falamos de reproduzir efeitos naturais, nós estamos falando de características ópticas muito similares ao dente natural, como por exemplo a opalescência e a fluorescência. E quando nós falamos de não apresentar linha, estamos falando de uma resina que tenha uma mescla satisfatória, uma transmissão de luz no seu interstício satisfatória. E isso é refletido muitas vezes no índice de refração dessas resinas. Estes são fatores importantes para que nós objetivemos o belo dentro de uma construção de resina. Mas nós também queremos que essa resina seja forte, seja resistente. E para isso, algumas características devem ser avaliadas. Eu vou tratá-las agora no item B. Essas características são resistência ao desgaste. Esta resina deve se permanecer com a sua forma o mais próxima possível ao longo dos anos, reproduzindo o desgaste que acontece na estrutura dental natural. Portanto, ela não pode ser dura demais e nem macia demais. Ela tem que estar num padrão ou num patamar muito próximo do dente natural. Nós também queremos uma resistência à fratura, porque nós não gostaríamos que essa resina se fraturasse com o seu uso. Quando nós traçamos isso para os conceitos que devem ser controlados no nosso kit de resina, nós estamos falando de resinas a serem utilizadas em áreas friccionais, como por exemplo palatinas, vestibulares, oclusais. Na palatina nós temos o contato oclusal em dentes em dentes anteriores. Na oclusal nós temos o contato dos dentes posteriores. Nas faces vestibulares nós temos o ato de abrasão pela escovação. Portanto, essas áreas devem ser preenchidas ao final do processo restaurador com resinas que tenham resistência a esse padrão de abrasão ou esse padrão friccional.
não é? Um outro fator inerente à resistência é que nós consigamos uma resistência aliada à fratura. E essa resistência aliada à fratura, ela deve ser uma resistência interna da nossa reconstrução. Assim como no dente natural, a dentina é a grande responsável por dar resistência à fratura, a nossa resina que vai internamente também deve prover isso. Portanto, se nós formos traçar uma ideia, a resina externa à construção deve prover uma resistência ao desgaste, a resina interna à construção deve promover uma resistência à fratura. Esses são os fatores inerentes ao item B ou o item de força e resistência de uma restauração. Mas nós também queremos que uma restauração seja simples de ser executada. E essa simplificação, ela vai ser descrita aqui no item C com alguns fatores como, por exemplo, fácil manuseio. A esculpibilidade dessa resina, eu consigo dar forma a ela quando eu faço um dente posterior, quando eu crio mamelos na dentina, eu consigo dar forma a essa resina? Esse é um fator importante. Outro fator importante é a técnica de estratificação. Será que a minha resina exige uma técnica muito sofisticada de estratificação ou ela é previsível com técnicas simples? Se nós formos julgar esses fatores, nós teremos que falar um pouco sobre reologia do material, como esse material é esculpível, qual é a sua característica de esculpibilidade, e também temos que falar sobre as cores que o sistema apresenta, se elas são ou não suficientes. Eu preciso ter um sistema que consiga resolver uma grande gama de casos no meu consultório. Portanto, as características A, B e C são as características que nós, clínicos, exigimos de uma resina que cumpra o seu papel enquanto uma boa resina. Vamos esmiuçar um pouco mais ou detalhar um pouco mais, porque esses fatores são fatores que precisam ser pensados na concepção de uma resina composta. E creio que esses fatores foram pensados na concepção da resina composta Essentia da GC. Essa resina tem essa característica minimalista, poucas cores, poucos tubos de resina, mas para que o clínico seja rápido, eficaz e assertivo ao construir restaurações. Vamos entender melhor o sistema e algumas dessas características que nós citamos como características ideais para uma resina composta. O primeiro fator que eu creio ser importante é falar dentro do item A, estou subdividindo aí no item A1, em relação a acertar a cor, é o fator do belo. Acertar a cor implica em entender como funciona a cor no dente natural. No dente natural nós temos algumas informações. Bernard Toiti diz que 80% dos pacientes se correlacionam no grupo A, o grupo do marrom avermelhado, um grupo que é mais aparente na população. Uma segunda informação que a literatura nos traz, a intensidade da cor aumenta com a idade do paciente, segundo Didier Ditch. Esta intensidade ou este croma, ele aumenta com a idade do paciente. Essa é uma informação também muito importante. Um outro fator importante, segundo Lorenzo Vanini, é que o croma é atribuído em grande parte pela dentina, portanto a dentina é responsável por dar essa característica de croma para o nosso resultado final. Com essas três informações, o conceito utilizado para a resina Essentia foi justamente trabalhar com dentinas que provessem essas características. Então você tem 3 dentinas apenas no kit, capazes de cumprir o aspecto funcional óptico que uma dentina natural cumpre. Essas 3 resinas são cores de dentina dentro de uma variação de escala cromática e também, como nós vamos ver, em outras variações atribuíveis, mas que fazem com que o sistema apresente uma dentina mais clara, uma dentina mediana e uma dentina mais escura. Nós chamamos essas dentinas de LD, Light Dentin, MD, Medium Dentin e DD, Dark Dentin. São as 3 dentinas que compõem o sistema Essentia da GC. Essas 3 resinas, você tem aí no seu vídeo, são resinas que nós usamos na construção interna da nossa restauração. São resinas de massa interna. São essas 3 resinas designadas nas cores amarela, laranja e vermelha. Se nós formos atribuir uma relação com a escala Vita, porque muitos dos clínicos estão apegados à escala Vita,
Nós temos que entender que como a informação que nós temos da literatura é que a dentição natural ela é composta predominantemente pelo grupo A, essas três massas têm que me permitir resultados em primazia no grupo A e podendo também permitir resultados em outros grupos, porque, por exemplo, os 20% que faltam aí nesses 80% dos pacientes do grupo A, a grande maioria desses 20% ainda estão no grupo B. Portanto, a minha resina tem que prover na dentina esse matiz, esse croma, abrangendo a faixa que varia provavelmente de um B1 até um B3, um A1, um A2, um A3, um A3,5. E se nós olharmos as resinas de dentina, nós vamos perceber que essas resinas cumprem esse papel. Nós temos lá a resina, veja só, a Light Dentin, cumprindo o papel para dentinas B1A1. Nós temos a resina Medium Dentin, cumprindo o seu papel para o grupo A2A3. Nós temos a resina Dark Dentin cobrindo o papel de um A3,5, de um B3. Portanto, grande parte dos nossos pacientes serão cobertos com apenas 3 dentinas. Isso é uma simplificação da técnica. Se nós formos agora avaliar o item A2, que diz respeito à questão do valor, acertar a luminosidade, como nós vimos como uma característica desejável a uma resina composta, nós temos uma informação muito importante do ceramista Claude Sieber, que mostra que o dente se torna cada vez mais translúcido com o avanço da idade. Essa característica ocorre por um aumento da translucidez da dentina, como você pode ver nessa imagem, onde um dente jovem e um dente idoso transiluminado, você percebe que a dentina do dente idoso permite uma vazagem, uma passagem maior de luz. Isso também aumenta devido ao fato da redução de espessura do esmalte, tornando o esmalte também mais translúcido ao longo dos anos. Portanto, essa é uma característica inerente aos dentes naturais e que no sistema Essentia foi trabalhado com as massas de esmalte, com um esmalte mais claro, um esmalte um pouco mais escuro, mas que também tem uma diferença em relação ao seu padrão de luminosidade e de opacidade. Assim, o sistema é composto por um Light Enamel e por um Dark Enamel. 2 esmaltes que vão ser depois mesclados com aquelas dentinas. Esses esmaltes descritos aí na sua tela são as massas externas que nós vamos usar nas nossas reconstruções de resina composta. Quando nós trabalhamos de maneira mais pormenorizada a influência desses esmaltes, fica um pouco mais evidente de que esmalte como o Light Enamel deve ser usado em dentes mais claros, dentes mais do grupo B1, A1, às vezes A2, e o Dark Enamel deve ser usado em dentes mais escuros. Uma característica que é possível de ser avaliada e também de ser utilizada clinicamente é que você utilize esmaltes mais claros em pacientes mais jovens. Porque se há uma redução dessa opacidade com a idade, esses esmaltes mais claros, com maior reflexão de luz, vão estar presentes em primazia nos pacientes mais jovens, podendo ser encontrados em pacientes adultos também. Mas quando nós avançamos em idade, há uma tendência de nós termos o uso do esmalte mais escuro. Então você pode também fazer esta seleção pela idade do paciente. Claro, há variações dentro dessa idade, mas é importante que você saiba que esse é um parâmetro que já pode também ser utilizado. Pacientes mais jovens, um esmalte mais claro. Pacientes mais idosos, um esmalte mais translúcido, com um tom um pouco mais escuro, o que vai ajudar a imitar a natureza no decorrer da vida. Então, essas duas características estão previstas no sistema através desses 2 esmaltes. Se nós formos colocar numa mesa de tabuleiro esses esmaltes e essas dentinas, nós teríamos esta condição em relação ao aspecto croma e translucidez. Perceba que o croma aumenta em relação à dentina mais clara, a dentina mediana e a dentina escura, bem como o croma também aumenta com relação aos esmaltes.
Outro fator importante a ser considerado é que, se você olhar o poder de cobertura dessas massas em relação à linha preta que está por baixo, nós vamos perceber que, com o avanço do croma, o que seria correspondente ao avanço da idade, nós também temos uma diminuição da opacidade. Portanto, estes materiais mais escuros têm uma característica mais translúcida, como acontece na dentição natural. Veja que o sistema teve o seu conceito baseado na dentição natural. Esse é um fator importante para que a ótica final do nosso processo restaurador seja satisfatória. Nós vamos fazer agora aqui uma mescla dessas cores. Suponhamos que eu traga esses esmaltes para cima dessas dentinas, eu começo agora a mesclar o processo. Então veja, numa dentina clara, numa light dentin, por exemplo, que tem uma tendência a ter uma cor próxima de um B1, quando eu coloco, de um A1, desculpe, quando eu coloco um light enamel, eu ainda aumento o valor e consigo modular isso quase que num B1. E é isso que faz com que, com poucas resinas, mas que com uma mescla inteligente, nós consigamos abranger várias cores do sistema Vita. Veja agora quando nós posicionamos outras massas, por exemplo, o mesmo light enamel sobre uma dentina mediana e um dark enamel sobre uma dentina dark, uma dentina escura. Quando nós fazemos isso, nós vamos obter algumas características, como por exemplo, no grupo que você está vendo aqui, uma característica muito peculiar de pacientes extremamente jovens. Neste grupo do meio, uma característica muito peculiar de pacientes adultos e neste grupo, uma característica muito peculiar de pacientes mais idosos. Se eu agora extrair este miolo de sobreposição e colocar aqui ao lado, você vai perceber como ocorre esta modificação do resultado final em relação ao croma, mas não só ao croma, perceba que o valor é afetado também pelo aspecto de opacidade. E se nós transformarmos essa imagem em preto e branco, você vai perceber que, com o avanço da idade, há uma tendência ao acinzentamento ou à redução de valor pelo aspecto de aumento do croma, pelo aspecto de aumento da translucidez da dentina e do esmalte, e isto é reproduzido no sistema Essentia quando nós mesclamos as resinas que deveriam ser usadas para pacientes mais idosos. Uma redução da luminosidade, como você pode ver aí, acontece na mescla da dentina escura, da dark dentin, com o dark enamel. Você tem esta mescla reduzindo o valor por um aspecto de croma e de opacidade reduzida. Assim, o valor também é trabalhado dentro desse sistema. Note essas imagens feitas de pacientes jovens, como no paciente da esquerda, pacientes adultos e pacientes mais idosos. Perceba que há uma característica marcante nesses pacientes que são a redução do valor, ou seja, a luminosidade. Você consegue ver como que aparentemente é como se esse dente se apagasse, como se as luzes que ele reflete diminuíssem. É um dente que normalmente absorve mais luz do que reflete, os dentes idosos, então essa sensação de escurecimento, e também há uma modificação no croma. Perceba que o croma de um paciente jovem, ele é diferente de um adulto e diferente de um paciente mais idoso. Portanto, esses dois fatores, um croma mais elevado, um fator associado à redução da opacidade, fazem com que o dente dos pacientes de mais idade sejam dentes com uma característica mais acinzentada. É por isso que muitas vezes nós escolhemos nesses pacientes as cerâmicas ou na escala Vita, grupo C. Um grupo que tende a ser mais acinzentado, mas perceba que esse acinzentamento ele não é um acinzentamento decorrente de uma situação de pigmentos. É um acinzentamento por efeito, onde eu tenho não só o croma contribuindo, mas o efeito primordial da redução da opacidade, exacerbando esta absorção da luz. Portanto, ao invés de nós trabalharmos com resinas, com cerâmicas do grupo C, seria muito mais lógico nós trabalharmos com resinas e com cerâmicas do grupo A, do grupo B, como são os grupos mais predominantes na população, porém
corrigindo o valor ou a luminosidade do resultado final através de massas que podem ser mais opacas ou mais escuras, mais translúcidas. Então, quando nós estamos em pacientes mais idosos, o uso das massas devem ser massas mais translúcidas, massas que derrubem o valor, que diminuam a luminosidade do resultado final. Isto o kit da Essentia provê para o clínico. Um outro aspecto seria a naturalidade, e a naturalidade é inerente, como nós vimos, a efeitos presentes na dentição natural, como a opalescência e a fluorescência. Por isso, os nossos kits de resina, as nossas cerâmicas devem respeitar estes efeitos. Vamos ver como esses efeitos estão presentes na natureza e na resina Essentia. A natureza apresenta uma prevalência da fluorescência exatamente na dentina. E quando nós fazemos uma análise, você vê aí uma imagem de um dos nossos estudos em andamento sobre fluorescência, onde um mapeamento 3D está sendo feito para que nós verifiquemos essa intensidade da fluorescência, não só nas diversas áreas da dentina, e você percebe que não é a mesma, perceba que próximo à junção esmalte-dentina a fluorescência é mais exacerbada e ela reduz significativamente quando eu caminho na direção da polpa e que o esmalte é pouco fluorescente. Portanto, a fluorescência é uma característica inerente à dentina, uma característica que é muito aparente no uso da luz ultravioleta em ambientes onde essa luz está exacerbada, mas lembre-se que esta luz ultravioleta também acontece na energia solar. Fato este que pode caracterizar um material mais naturalmente. Quando nós olhamos um material na luz solar, dizemos e podemos conferir, nossa, como esse material é natural. Provavelmente a fluorescência está trabalhando nesse aspecto, é um dos aspectos para garantir essa naturalidade e que se exacerba no ambiente com luz ultravioleta. Assim, quando nós avaliamos as massas da resina Essentia, nós percebemos que todas apresentam este grau de fluorescência, sendo que as dentinas têm isso até de maneira um pouquinho mais evidente, mas todas apresentam uma fluorescência muito próxima da dentição natural. Nesta imagem que você está vendo aí, amostras não fluorescentes praticamente nem apareceriam na foto dessa câmera escura. Então, aí você tem áreas fluorescentes desses compósitos, ou seja, todos os compósitos que apareceram nesta foto, que têm um tom azulado, estão apresentando fluorescência. Você vê que isso é comum nas resinas da Essentia, são resinas que têm essa característica fluorescente nas suas massas. A única resina do sistema que não tem esta característica de fluorescência é a resina OM ou a resina Opal Modifier, porque é uma resina que nós vamos ver daqui a pouco que cumpre um outro aspecto, que seria justamente o aspecto da opalescência. A opalescência é essa modificação da luz em relação a espectros em luz que pode ser transmitida ou luz que atravessa o material e vem na direção dos nossos olhos ou a luz que é absorvida na direção do material. E essa característica no sistema Essentia é dada por uma resina muito peculiar, com um efeito magnífico e belíssimo, chamada de resina OM ou resina Opal Modifier. Essa resina deve ser utilizada como efeito, como uma massa intermediária entre a construção de dentina e de esmalte. Você tem aí a característica dessa resina num fundo branco e num fundo negro. Perceba como ela tem um aspecto alaranjado no fundo branco, um aspecto azulado no fundo negro, característica comum à opalescência. É uma resina de alta translucidez, como você pode ver na linha preta, ela não é uma resina de bloqueio, é uma resina que é muito utilizada para aumentar ou exacerbar o efeito de uma incisal mais natural. Aqui duas imagens, onde você vê no fundo preto a característica azulada que essa resina traz e no fundo branco, com a luz que bateu neste fundo e foi refletida a atravessar na direção dos nossos olhos, uma característica âmbar, uma característica alaranjada desse disco de resina Opal Modifier. Um outro fator extremamente importante ainda na beleza, ainda no item A, estamos no item A4, um fator importantíssimo é o índice de refração. O que é este índice de refração?
A luz, ao caminhar ou atravessar objetos, matéria, ela pode ter o seu caminho modificado, o seu ângulo de trajeto modificado, dependendo do índice de refração do meio. Por exemplo, o índice de refração do ar é 1. Quando nós temos um vidro cujo índice de refração é na casa de 1,47, é natural que a resina, a luz, ao atravessá-lo, ela mude o seu direcionamento, mude o seu ângulo. E por que isso é importante de nós sabermos? Porque na mudança de ângulo você vai ter a sensação de desconexão. Desconexão entre uma área e outra. Perceba que na junção, como a luz trabalha diferente no vidro e no ar, nós temos uma sensação de diferente, de deslocamento da linha que está ali por baixo. Isso também pode ser exacerbado quando colocamos materiais translúcidos com a sua forma final. Se ela é convexa, terei um efeito de lente, de lupa. Se ela é côncava, terei um efeito contrário de diminuição. Mas parte deste passar desapercebido é inerente justamente ao índice de refração. Vamos ver em um vídeo como isso funciona. Se nós formos trabalhar o índice de refração, antes de eu entrar no vídeo, deixa eu mostrar isso aplicado à dentição. Por que é importante que a resina tenha um índice de refração o mais próximo possível das estruturas dentárias? Porque nós vemos muitas vezes de frente esta linha de transição entre resina e dente. Essa análise o nosso olho pode facilmente captar se houver um erro de escolha de opacidade e também se houver um índice de refração muito diferente dos materiais. Porque quando a luz for trabalhada nesse processo, nós vamos ter uma modificação do seu eixo ou da sua inclinação, da sua trajetória, quando ela atinge o esmalte, e quando ela atingir a nossa resina composta ali de uma classe 4, como você está vendo aí na sua tela, ela vai ter um ângulo diferente. E este ângulo diferente, ou seja, a luz entrando no esmalte e mudando a sua trajetória para um ângulo, a luz entrando na sua resina e mudando a trajetória para um outro ângulo, vai gerar um efeito de visualização da linha. O que poderia fazer com que essa estrutura passe desapercebida? Perceba neste vídeo, agora sim, nós colocamos um bastão de vidro num copo que tem água e óleo. Como o índice de refração do vidro é mais próximo do óleo do que do ar e da água, perceba como ele fica muito mais imperceptível dentro do óleo do que no ar, do que na água. Essa é uma característica importantíssima, porque quando eu tenho esta característica, onde eu consigo visualizar de maneira mais nítida o bastão de vidro no ar, consigo visualizá-lo um pouquinho mais escondido, mas ainda o enxergo aqui na água. Mas no óleo essa diferença é bem reduzida, ou seja, quase que imperceptível. Isso está relacionado a materiais com índice de refração semelhante. Imagine agora a sua resina sendo colocada sobre um esmalte e uma dentina, e se o índice de refração é muito diferente, na transição eu terei isso visível. Quando eu tenho índices de refração mais próximos, eu tenho uma característica mais desapercebida. Isso é importante. Alguns autores chamam isso, talvez erroneamente, de efeito camaleão, mas do inglês o chamado blending effect. Nós temos essa possibilidade com o índice de refração adequado. A resina da GC, a resina Essentia, ela tem um índice de refração nas suas massas de esmalte de 1,54. Se nós analisarmos o índice de refração da dentina, é exatamente 1,54. O do esmalte um pouco mais alto, 1,62. Mas se nós analisarmos as resinas presentes no mercado, pouquíssimas resinas tentam buscar ou objetivar este item. A grande maioria das resinas trabalha na casa de 1,48, 1,51, e quanto mais próximo eu chegar da dentina e do esmalte, mais imperceptível se tornará a linha. Melhor será esse blending, essa mescla do meu material com o tecido natural. Portanto, essa é uma característica muito importante da resina Essentia. Também relacionado a outros fatores, que eu não vou entrar em detalhes, mas que também estão trabalhados nessa resina, como a maneira como a luz se difunde dentro da massa devido ao tamanho e à forma das suas partículas. São características que ajudam o clínico a obter resultados mais fáceis.
Passando agora para o item B, nós comentamos que um outro fator muito importante para nós clínicos é que a nossa construção seja forte. E um dos fatores que nós levantamos como ideal para as nossas reconstruções em resina é a resistência ao desgaste. Eu vou descrever aqui no fator B1 como a resistência ao desgaste pode ser trabalhada num jogo de resinas compostas. Quando nós trabalhamos o tamanho e a forma das partículas de uma resina, nós influenciamos diretamente em itens como o polimento, o desgaste e a fratura dessa resina. Por que que isso acontece? Perceba neste exemplo que você tem aí na sua tela que o esmalte aí da esquerda é formado por partículas mais tendendo a esféricas, mais arredondadas e menores. Diferente do material da direita, onde eu tenho partículas maiores e mais irregulares. Se ao longo do tempo uma dessas partículas sai dessa superfície ou é removida dessa superfície, o que acontece a todo momento quando uma resina entra em função mastigatória, o que eu vou ter é macroscopicamente uma alteração muito pequena lá na estrutura, porque o espaço que ela ocupava era um pequeno espaço. Diferente se isso acontecer com uma partícula maior, onde eu vou ter uma alteração maior. Portanto, resinas de partícula menor ou de menor tamanho e arredondamento também dessas partículas vão conferir a nós uma lisura melhor, ou seja, um brilho mais fácil, uma longevidade desse brilho, bem como uma resistência maior ao desgaste. E neste caso, quando nós olhamos o sistema da GC, algo muito peculiar acontece nesse sistema. A característica físico-química destas resinas são diferentes na constituição de dentina e de esmalte. As dentinas são constituídas por resinas microhíbridas e os esmaltes por uma característica de partícula que o caracteriza como um nanohíbrido. E você consegue aí ver justamente essa modificação do tamanho dessas partículas. Isso faz com que eu tenha nesse esmalte uma característica muito adequada de polimento e de resistência ao desgaste. Algo que agora tem que ser diferente para a massa de dentina, tal qual acontece no dente. No dente, o grande responsável pela resistência de carga do conjunto é a dentina. E na nossa construção de resina composta, esta resina que vai ser utilizada para a dentina tem que ser forte para que o conjunto tenha resistência à fratura. Assim, quando nós avaliamos, perceba que se nós, vou voltar aqui, se nós avaliarmos de novo as características dessas resinas, dessas diferentes massas, quando uma trinca começa a acontecer na matriz orgânica, ela, para se propagar, ela precisa atravessar a matriz inorgânica, contornar essa matriz inorgânica. E claro, quanto menor e mais arredondada for a partícula, mais fácil é desta energia da trinca atravessar esta partícula. Assim, acompanhe lá na ilustração, à esquerda, a energia ela consegue transpor facilmente uma partícula pequena e mais arredondada, sendo que ela terá uma dificuldade maior para transpor uma partícula maior e mais irregular. Portanto, como as dentinas do kit Essentia são dentinas microhíbridas, essas dentinas têm alta resistência. Já o esmalte tem uma resistência ao desgaste, mas comparativo à dentina, uma resistência menor à fratura. Portanto, o material de esmalte ele tem um uso realmente na camada externa, nas áreas externas de recobertura desse dente e dessa restauração. Esse é um fator extremamente importante para que eu objetive os dois aspectos de resistência que nós queremos. Resistência ao desgaste para a massa externa, resistência à fratura dada pela massa interna. Falando agora do item C, ou seja, simplificação da técnica, nós temos dois fatores a serem trabalhados. O primeiro deles é a esculpibilidade. Isso é inerente à reologia desse material. Se esse material se mantém na forma que você pressiona e delimita ou se ele desmorona. Quando nós avaliamos o kit da resina Essentia, nós vamos ter diferentes graus de esculpibilidade das massas. Por exemplo, a resina de esmalte, tanto a LE quanto a DE, a Light Enamel e a Dark Enamel, são resinas que podem ser trabalhadas com espátula, mas que têm uma facilidade maior de acomodação final à sua forma com pincéis.
Já as resinas de dentina, elas têm uma reologia que permite uma esculpibilidade mais fácil com a espátula, para que você consiga estratificar forma de mamelos, recortes dentinários adequados. Portanto, uma característica que é inerente às três dentinas do sistema. E há uma resina muito peculiar no sistema, chamada de resina universal, própria para uso em dentes posteriores. Esta resina tem uma esculpibilidade ainda maior, onde você consegue criar anatomia muito sofisticada com resinas compostas em dentes posteriores para esse tipo de resina, para essa reologia que a resina apresenta. Se nós formos colocar elas numa gradação de esculpibilidade, eu diria que a resina mais esculpível do sistema é a resina universal, seguida pelas resinas de dentina e, por fim, as resinas de esmalte. Isso não é um problema para a estratificação, desde que eu saiba deste aspecto e utilize ferramentas corretas para dar forma à minha resina. Por exemplo, quando eu vou usar as resinas de esmalte, a espátula é o primeiro instrumento a trabalhar essa resina, mas a finalização é dada com pincéis. Se eu for utilizar esta resina de esmalte numa técnica de estratificação posterior, a melhor solução é trabalhar com bolinhas, com estratificações incrementais dessa resina, para que eu consiga ir dando anatomia cúspide a cúspide. Já no caso das dentinas, trabalhar com instrumentais é perfeito, porque ela mantém a forma de acordo com a formatação do teu instrumental e você pode assim esculpir mamelos, você pode esculpir formato interno de uma dentina posterior ou de uma dentina anterior. E quando nós utilizamos a resina universal, ela é uma resina muito propícia a ser trabalhada com técnicas de escultura bulk, ou técnicas de estrutura monocamada, onde nós colocamos essa resina, fazemos o rasgamento dessa resina e vamos aproximando, vamos trabalhando esta resina de forma a ter uma anatomia bem natural. Assim, utilizar o material correto, o instrumento correto, a ferramenta correta é importante para se objetivar uma anatomia adequada. Um outro fator seria a simplificação de estratificação, a chamada layering technique. Essa estratificação ela deve ser fácil e no sistema Essentia ela é muito fácil, porque ela trabalha com um conceito de apenas duas cores. Uma dentina, um esmalte e, se você quiser, pode associar a um efeito apenas. Mas somente a característica de dentina e esmalte já garante um resultado muito satisfatório no dia a dia clínico. E você tem aí na sua tela possibilidades. Essa separação que você vê aí por idades, por exemplo, um dente mais claro de um paciente mais jovem, uma light dentin e um light enamel, ou um paciente mais jovem, mas não tão claro o dente, ou dentes não clareados, uma medium dentin e um light enamel, até passando por pacientes adultos, pacientes mais velhos, com estas composições possíveis de serem feitas. Já no setor posterior, nós podemos trabalhar com uma técnica dupla, uma técnica de dark dentin com light enamel, ou uma técnica mono, muito simples para o clínico, onde a cor universal ela abrange uma grande maioria das cores encontradas nos dentes posteriores dos nossos pacientes. Assim, se nós formos criar mapas cromáticos para você entender a distribuição dessas camadas nas massas a serem estratificadas, perceba que a resina Essentia ela tem um processo de estratificação muito simples, onde nós praticamente sempre fazemos a nossa concha ou a nossa porção palatal com um light enamel, praticamente usado em todos os casos. Depois, a escolha da dentina de acordo com a característica do seu paciente, pela idade, pela seleção feita através da escala Vita, nós vamos ver depois essa compensação com a escala Vita. Colocamos essa dentina, um detalhe importante, essa dentina ela deve, em cavidades biseladas, cobrir aproximadamente 2/3 desse bisel. 70% desse bisel deve ser recoberto com essa dentina, para que você tenha um mascaramento muito efetivo da linha. Caso você queira um efeito opalescente interessante, você pode utilizar este opalescente sobre os mamelos dentinários recortados. Isso vai gerar um aumento deste efeito opalescente nessa área e, por fim, você recobre isso com o teu esmalte selecionado, o esmalte na cor final. Se nós formos avaliar
de frente a esta estratificação ou esse mapa de estratificação, você vai ver que também não há segredo. E é muito simples essa construção quando eu tenho em mente a técnica associada à anatomia natural de uma dentição. Nós começamos com o light enamel, fazendo a concha, ela cria a anatomia primária do nosso dente, depois a dentina, perceba que a dentina deve trazer o recorte das formas dos mamelos, e perceba aonde nós utilizamos o nosso opal modifier. Ele é utilizado exatamente sobre esses mamelos, entrando nas embrasuras proximais, criando aquele belíssimo efeito de opalescência no ângulo inciso proximal. Muito importante quando você precisa deste efeito opalescente um pouco mais intensificado. E por fim, essa construção é recoberta com o seu esmalte final. O que você deve lembrar é que, apesar de ter aparentemente poucas massas, é possível fazer muito. Primeiro, porque nós vimos, através desta videoaula até agora, que o conceito da construção dessas massas não é um conceito aleatório, é um conceito baseado em pesquisas científicas de pacientes com as suas dentições naturais. Mas um segundo aspecto importante de ser utilizado aqui é que nós temos também que pensar que é possível modificar esse resultado se eu trabalhar especificamente com as camadas de esmalte de dentina nas suas espessuras. Se eu sei que numa construção por resinas compostas, o meu esmalte e a minha dentina apresentam aspectos diferentes, como por exemplo o esmalte é quem confere essa luminosidade e a dentina é quem confere o croma, eu sei que croma é responsabilidade da dentina e este valor ou esta luminosidade é responsabilidade do esmalte. Portanto, suponhamos que eu tenha um dente, por exemplo, na cor A1 e eu queira reproduzir esse dente A1 com a resina essência. Eu tenho que trabalhar com uma dentina mas não tão branca, não tão reflectiva de luz, como é o caso, por exemplo, da Light Dentin. Eu vou trabalhar com a Medium Dentin e vou recobrir essa dentina com um Light Enamel. Nós vamos ver depois, eu vou mostrar uma tabelinha de conjunção, que isso vai me resultar num dente A1. Mas pode acontecer que você tenha aí na sua clínica um dente A1 de baixo valor. Ou seja, um dente que absorve mais luz, reduz a sua luminosidade, ao invés de refletir luz. Como é que eu faço se eu só tenho essas duas massas? Eu vou jogar agora com a espessura desses materiais. Se o meu A1 é de baixo valor, eu vou diminuir a espessura da minha dentina e vou aumentar a espessura do material que rouba a luz, que são os esmaltes. Então eu aumento a espessura do esmalte, com isso eu consigo um A1 de baixo valor. E assim por diante, eu posso fazer isso com as minhas diferentes camadas, com os meus diferentes tipos de estratificação. E isso serve também para que você, clínico, possa corrigir um provável erro. Se o teu paciente, ao retornar na sessão seguinte, depois da reidratação dentária, ele apresentar a restauração mais branca do que o substrato dentário, o erro é de valor. Você está com uma restauração que reflete mais luz do que absorve luz. Então, o que você tem que fazer? Reduzir a quantidade de dentina e aumentar a espessura do esmalte. Pode ser o mesmo esmalte, a mesma dentina que você escolheu. Você não precisa modificar o croma, você não precisa modificar a escolha do seu material. Mexa apenas na espessura dessas camadas. Isso é muito importante para que você tenha resultados simples no dia a dia clínico. Um outro fator importante, além dessa modificação que nós já vimos, como a redução da opacidade na dentina idosa, a redução na opacidade do esmalte idoso, consequente aumento do croma, um outro fator importante, e isso é de domínio do clínico, é a textura de superfície. Dentes jovens têm texturas de superfície mais rugosa, o que permite uma reflexão mais difusa, e isso gera uma sensação de vidro jateado. Diferente de um paciente mais idoso, cujo tecido de esmalte se torna mais liso, mais polido com o tempo, dando uma reflexão mais especular, parecendo mais com um vidro liso. Portanto, quando nós vamos reproduzir essa textura, perceba que a textura de um esmalte jovem deve criar um padrão de luz e sombra diferente do que acontece no esmalte idoso. Já a dentina é inerente à relação de opacidade, como nós vimos que o sistema já provê. Portanto, com essas poucas massas de resina,
você consegue fazer muita coisa com a resina Essentia. O que nós devemos agora transpor para o dia a dia clínico? Nós sabemos que muitos dos clínicos estão ainda muito vinculados à ideia da escala Vita Classical. E para isso é importante nós sabermos como fazer essa transposição caso você tenha dificuldade em escolher a cor por um sistema que não trabalha com a escala Vita ou sistemas que não têm a nominação Vita. E assim, eu criei aqui um mapa, depois da gente fazer estudos de espectrofotometria, para que você veja qual é o resultado que você obtém mesclando as massas. Então vamos lá. Se você mesclar o Light Enamel com as diferentes dentinas, nós vamos ter os seguintes resultados. Um Light Enamel com uma Light Dentin vai te prover uma cor B1. Ou seja, dentes do grupo B, dentes um pouco mais claros. Se eu mesclar essas duas resinas, eu tenho dentes B1. Já se eu usar a mesma dentina, a Light Dentin, mas cobrir com um Dark Enamel, eu vou ter um dente A1. Perceba, a despeito de eu ter um esmalte que se chama esmalte escuro, quando eu utilizo esse esmalte no seu contexto, no que ele faz com o valor e com a modificação do croma, sobre uma dentina clara, eu consigo ainda um resultado de dente claro, um dente A1. Se eu agora utilizar este Light Enamel sobre uma dentina média, sobre uma Medium Dentin, eu vou obter um resultado A2. Já se eu colocar um Dark Enamel nesta mesma Medium Dentin, eu vou obter um resultado A3. Se eu utilizar um Light Enamel numa resina Dark Dentin, eu vou ter um resultado B3, um dente mais para o amarelo, mas também com um cromo intensificado. Se eu utilizar o meu Dark Enamel sobre esta Dark Dentin, eu vou ter um A3,5. E se eu trouxer um pouco mais deste A3,5, ou seja, dessa Dark Dentin para fora, mais próximo do final da construção, eu começo a chegar mais próximo do A4. Então veja, eu consigo cobrir de B1 a A4 com apenas poucas massas de resina. Lembre-se, 80% dos nossos pacientes estão no grupo A. Nos outros 20%, quase 15% ou mais desses pacientes são do grupo B e normalmente cores mais claras, como o B1 e a cor intermediária, muito comum em população europeia do grupo B3. Portanto, o sistema provê uma mescla muito interessante para que você tenha coberta toda esta variação cromática. E se eu tiver que mexer o valor, a luminosidade, nós vimos, eu vou mexer na espessura dessas massas. Eu posso ter o mesmo A1. Por exemplo, se eu quiser fazer um dente A1, eu vou usar Dark Enamel com Light Dentin, mas eu vou colocar uma espessura maior do Dark Enamel, eu vou obter um A1 de baixo valor. Isso é o que cria um sistema de estratificação inteligente dentro da resina, com poucas cores, pouco gerenciamento dessas cores, sendo capaz de fazer muito. Isso é muito importante para a clínica do dia a dia. Então, com essa gama de resina, nós conseguimos atender muito satisfatoriamente às exigências dos nossos pacientes. Um fator importante, mesmo que você esteja vinculado ao conceito da escala Vita, você pode utilizá-la como um ponto de partida, não deixe de fazer escalas da sua própria resina. O sistema Essentia vem com uma matriz de silicone e com um porta-escalas para que você monte a escala da própria resina. Porque nós sabemos que a escala Vita é confeccionada com material cerâmico e muitas vezes utiliza-se pinturas sobre esta escala. E isso não reflete a cor adequada, talvez, do seu sistema de resina. Portanto, ter escalas feitas com a própria resina é importante para que eu tenha uma escolha de cor mais satisfatória. O sistema tem esse método onde você pode utilizar a dentina aqui e criar escalas puras de dentina, ou pode fazer a escala de dentina mesclada com esmalte para você ver qual é o resultado final do conjunto. É importante você já antever o resultado final. Portanto, quando nós falamos da seleção de cor nesse sistema e para os demais sistemas de resina, eu sempre gosto de
ter uma noção da cor base pela escala Vita, e aí você já tem uma ideia de transposição. Vamos supor que eu escolha para esse dente um resultado A1 através da escala Vita. Eu já tenho na minha mente que se eu trabalhar com uma Light Dentin e um Dark Enamel, eu vou obter o A1, mas eu posso comprovar isso. Então eu posso pegar uma Light Dentin e posicionar e verificar qual é o grau de proximidade. Sempre avalie, na hora de avaliar a dentina, sempre avalie o terço cervical, esta área do terço cervical, não muito próximo à zona gengival, não já no terço mediano. Esta área é uma área muito importante para que você tenha um padrão de comparação. Lembre-se, não demore em fazer essa análise, procure descansar a sua vista em algo de cores relaxantes, como o azul e o verde, e faça essa seleção de maneira rápida com o dente não desidratado. É o primeiro passo da sessão clínica, para que você não deixe para fazer isso no final de uma sessão clínica, onde o dente já tem a sua desidratação, e também com dentes em escala umedecidos. Isso é muito importante para que eu tenha uma análise satisfatória. Então aqui você vê, utilizando massas puras, né, checando a relação de cor com o dente. E depois, algo muito interessante, a técnica dos botões, onde você coloca pequenas porções de resina. Veja, eu coloquei uma porção de resina cervical, uma porção de resina mais no terço médio, cervical para o médio, uma resina de esmalte e uma resina de efeito. Então veja, eu tenho ali uma dentina média, eu tenho ali uma dentina clara, eu tenho ali um light enamel e eu tenho aqui um opal modifier. Perceba como o caminho de escolha desse esmalte está correto. Veja como ele se mescla bem. Lembre, faça isso rápido, sem o tratamento adesivo, obviamente, para que você possa remover isso facilmente. Úmido, mantenha tudo úmido e faça, se você for fazer a tomada fotográfica, rápido. Porque com questão de 20, 30 segundos com um afastador fotográfico, isso é o suficiente para alterar o croma, modificar um pouco a reflexão de luz devido à desidratação. Então aqui você vê perfeitamente que talvez se nós mesclarmos a nossa medium dentin com esse light enamel, nós vamos chegar num resultado muito satisfatório. Portanto, eu fiz essa mescla, esse é um mix. Você pode fazer dentro da matriz fornecida pelo sistema ou de maneira muito prática e rápida, faça ali em cima de uma placa de vidro, uma camada de dentina, uma camada de esmalte, dê um rápido polimento e cheque isso em relação ao dente. Você já tem, olha lá, um caminho para o qual seguir. Com essa mescla, você já consegue ter um padrão de comparação melhor. Vamos ver casos clínicos, aplicabilidade dessa resina no dia a dia de um clínico. Vamos começar com resinas posteriores. Eu tenho aqui uma paciente que solicitou a troca das restaurações posteriores, vários dentes com restaurações por infiltração, visíveis em radiografia, dentes com sensibilidade, a paciente queixando-se dessa sensibilidade, e analisamos os dentes, quais precisavam ser feitas as trocas, e vamos fazer as trocas, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. Vamos ver a técnica utilizando o sistema Essentia para estes casos. Vamos começar por este dente, onde nós temos uma cavidade relativamente simples. Removemos a resina antiga, nós temos ali uma dentina reacional, temos aqui uma dentina secundária que está em ordem. Um fator importante nesses casos, adesão. Eu posso usar sistemas de quarta geração, onde eu faço condicionamento ácido, primer, adesivo, sistemas consolidados na literatura. Posso também buscar inovações? Posso, desde que eu conheça como trabalhar e ter um bom desempenho com esses materiais. Uma boa pedida em dentes posteriores para restaurações diretas são os adesivos universais. Nós temos aí o G-Premium Bond, esse é um adesivo universal. Esse adesivo ele tem características interessantes, tem monômeros que têm a possibilidade de ligação química com a dentina. Então nós podemos utilizar esses sistemas self-etchings, autocondicionantes universais. Como é que nós vamos extrair deles o seu melhor potencial? Existem algumas etapas clínicas importantes. Por exemplo, ao utilizar esse sistema, o sistema G-Premium Bond, nós temos que fazer o condicionamento ácido do esmalte. Condicionamento seletivo. Não condicionamos dentina, condicionamos apenas o esmalte. Esse esmalte condicionado por 20 segundos aproximadamente aumenta a penetração e a interação com o sistema adesivo, otimizando o resultado nas margens ou nos ângulos cavos superficiais.
Portanto, nós fazemos, veja lá, o condicionamento ácido com o esmalte e depois aplicamos o nosso adesivo. Alguns fatores importantes. Adesivos que estão contidos no mesmo frasco, com toda a situação do ácido, do primer e do sistema adesivo, devem ser agitados vigorosamente antes da aplicação, para que você não tenha a probabilidade de não ter o adesivo na sua constituição melhor. Outro fator, tirou o que precisa, fechar esse adesivo para que não haja perda ou evaporação. Os fabricantes têm otimizado os frascos para redução dessa volatilização, mas é importante que você feche o frasco depois de pegar a gota a ser utilizada. Então nós pegamos esta gota, fazemos uma aplicação de aproximadamente 3 a 4 segundos, espalhando vigorosamente ali e deixamos, no caso do sistema G-Premium Bond, este adesivo fazer a sua função autocondicionante por aproximadamente 10 segundos. Após esse período, esse adesivo precisa ter componentes que são voláteis, volatilizados ou evaporados. Então nós fazemos uma volatilização desses solventes com um jato de ar. Este jato de ar deve ser um pouco longo, não pode ser um jato de ar muito curto, 5 segundos, 10 segundos muitas vezes não é suficiente. Nós, nos nossos estudos, nós objetivamos fazer isso e vimos resultados mais satisfatórios a partir de 15 segundos. Então eu diria pelo menos 15 segundos, tomando o cuidado de você verificar se a sua resina tríplice não lança água ou óleo para dentro da cavidade. Então a resina, a sua seringa deve estar funcionando de maneira adequada para que ela apenas faça o movimento do ar, aumentando a pressão de vapor para que esses solventes sejam evaporados. Então fazemos essa evaporação e um outro aspecto importantíssimo nos adesivos universais. Mais 2 aspectos para nós extrairmos deles o que eles têm de melhor. Polimerização por tempo longo. Nunca polimerize um adesivo deste tipo com tempos curtos, sempre 40 segundos. Um bom foto, potências de aproximadamente 800 a 1000, 1100 miliwatts, 20 segundos, totalizando 40 segundos de fotoativação deste sistema. Isso garante uma camada de conversão melhor e menos permeável à água. O quarto e último fator, esta camada deve ser recoberta com uma camada hidrofóbica. Para isso, nós vamos lançar mão de resina flow. Então nós podemos pôr ou colocar uma resina flow como se fosse uma camada de adesivo, bem fina, usando aqui a Genel Universal Flow. Sobre esta camada, você otimiza os resultados dessa última camada, estabilizando a camada do sistema adesivo. Você pode dizer, mas basicamente eu estou fazendo a técnica dos 3 passos, não é? Sim, só que há um diferencial para a dentição posterior, onde o índice de sensibilidade pós-operatória é maior. Você que é clínico sabe disso no seu consultório. Quando nós não condicionamos a dentina e trabalhamos com um autocondicionante, nós vamos ter uma menor probabilidade de sensibilidade pós-operatória. Isso é mais simples para o clínico. Usar técnicas convencionais tem um resultado satisfatório e espetacular, mas depende de um treinamento mais profundo e de uma conduta técnica mais sensível. Então eu posso trabalhar dessa maneira em dentição posterior para resinas diretas? Sim, é uma boa pedida, desde que você respeite esses fatores. Aí nós estabilizamos essa camada com a resina flow e a partir de agora podemos começar a nossa construção. Então eu tenho lá a dentina toda recoberta, a camada híbrida formada, e vamos agora construir uma camada de dentina, usando aqui uma dark dentin, trabalhando, já criando uma anatomia, essa camada com uma tendência um pouco mais côncava, mais interna, e finalizamos com um light enamel. Ao final, se o paciente assim permitir e você for utilizar, podemos dar um pouco mais de naturalidade trabalhando com corantes. Eu gosto de utilizar para dentes posteriores este corante, que é o corante marrom, ou o Red Brown Modifier, que é um corante que tem um marrom mais avermelhadinho. Nós trabalhamos bem sutilmente dentro do sulco. Não pinte o sulco todo, apenas áreas estratégicas do sulco é que são pintadas, para que você tenha esse resultado que você está vendo aí no seu vídeo. Todos os 3 dentes foram trocados, classes 2, essa classe 1. E ao final é importantíssimo que você use um bom carbono. Estou aqui apresentando um dos carbonos que a gente utiliza no dia a dia.
o carbono BK01 da Bosch, um carbono que tem uma ação de marcação progressiva e que me faz identificar precisamente os pontos onde essa restauração tem que ser ajustada para que eu não perca a anatomia ou a beleza anatômica que nós criamos na técnica de escultura. Num dos quadrantes, foi necessária a confecção de uma técnica semidireta pelo grande volume de resina que deveria ser utilizado para a reconstrução. Neste dente, especificamente, nós tivemos que utilizar uma técnica semidireta. Consiste em fazer a restauração no mesmo dia, fora da boca, com o paciente aguardando, e logo depois já cimentá-la. Vamos ver como é que foi feito este processo. Isolamento absoluto. Começamos aí a remoção da restauração antiga, havia uma lesão de cárie ali, começamos então a remover esta lesão de cárie, você vai vendo aí, acompanhando esta remoção, um corante, um identificador de cárie, vamos removendo, ainda tem um pouco de cárie aqui embaixo. Aqui um item clínico muito importante, eu não posso danificar o meu isolamento. Portanto, nessa fase, nós cunhamos com uma cunha de madeira para que esta cunha sirva de proteção para o meu isolamento e com uma ponta, num multiplicador elétrico, nós fazemos a remoção cuidadosa da cárie naquela região que falta. Assim, nós temos a correção total, a sanidade do tecido, sem danificar o nosso isolamento absoluto. Posicionamos agora um sistema de matriz. Como aqui nós não vamos fazer direto, utilizamos apenas um Toffler-Mayer com uma matriz pré-curvada, uma matriz em forma de bumerangue. Posicionamos a nossa cunha, ou seja, verificamos a estabilização do processo e vamos fazer o fechamento desse sistema com ionômero na área sobre o conduto, depois condicionando toda essa dentina. Aqui eu vou utilizar um adesivo convencional de quarta geração, porque eu preciso de um correto vedamento e com um adesivo que tenha carga para que haja um vedamento melhorado nessa região, porque é uma região de elevação de margem, uma região mais profunda. Vamos então trabalhar aqui com o sistema adesivo e com uma resina de core, uma resina de núcleo, preenchendo de maneira prática. Poderia usar uma resina em forma de massa? Poderia, mas eu gosto muito nesses casos de usar uma resina na forma de core, uma resina de núcleo que você injeta esta resina para que ela possa fazer um preenchimento com uma técnica dual. Aguardamos a fase escura dessa resina, ou seja, um avanço na polimerização química para depois complementarmos com uma polimerização por luz. Isso garante uma menor contração num volume grande como esse, favorecendo o selamento marginal desta elevação de margem. No dente vizinho, vamos fazer a técnica direta. E, sendo um dente vital, técnica direta, nós vamos aplicar de novo o G-Premio Bond, seguindo os passos que nós comentamos. 10 segundos ali da aplicação, aguardando ele agir, depois 15 segundos, pelo menos na evaporação desse solvente ou dos componentes voláteis, polimerização por um tempo de 40 segundos, aplicação de uma resina flow numa camada muito sutil, muito fina, vedando esta dentina e a partir daí nós trabalhamos com a resina universal. Perceba, uma resina de cor única, monocromática, mas muito interessante para um resultado satisfatório. Poderia deixar assim, nós estamos neste caso utilizando pigmentos, fizemos a aplicação do nosso Red Brown Modifier, criando ali este sulco ou esta sensação de profundidade no sulco. Através de uma silicona para modelos, de uma empresa brasileira chamada Hiller, nós fizemos um modelo rápido, moldamos aquele preparo, aquela elevação de margem com um alginato de boa qualidade, injetamos esta silicona para modelos, uma silicona para que nós possamos confeccionar modelos rápidos, em 2, 3 minutos, e a partir desta silicona nós começamos então a estratificação pela técnica simples que o sistema Essentia nos permite. Vou usar uma Dark Dentin, criando toda a anatomia dentinária, depois vou fechando as cristas com o Light Enamel, veja, transformo isso numa classe 1, basicamente, e finalizamos a escultura oclusal. Com essa escultura finalizada, você pode trabalhar com o corante, utilizamos mais uma vez aí o corante marrom, e temos aqui o resultado pós-ajuste oclusal da minha restauração e lá o meu dente que vai receber agora esta restauração ou esta resina semidireta.
Um detalhe importante, uma vantagem dessas resinas semidiretas, eu tenho uma menor contração, porque toda a contração aconteceu ali no modelo. A contração agora em boca fica restrita à linha de cimentação. Eu tenho um padrão muito bom de adaptação e de anatomia, porque eu consigo fazer essa escultura fora da boca, tenho um controle melhor para essa escultura, mas eu posso fazer uma pós-polimerização, um fator importante para essas resinas. Portanto, com essa resina em mãos, eu posso agora fazer métodos adicionais de polimerização. O professor Nathan Birbaum apresenta a nós a técnica de aquecimento térmico dessa resina para que ela possa aumentar o seu grau de conversão. É uma técnica, o professor Newton Fall fala de maneira muito belíssima sobre todos os aspectos dessa pós-polimerização, até mesmo feito com fotos de alta intensidade em vários ciclos repetitivos. De certa forma, eu consigo, por exemplo, colocar esta peça numa estufa a aproximadamente 120, 150 graus por 10, 15 minutos, a seco, para que ela aumente o seu potencial de conversão polimérica. Isso aumenta as propriedades desta resina, favorecendo o seu uso especialmente em áreas de alto estresse, como são os dentes posteriores. É importante você não utilizar água nesse processo, sempre a seco. Nesta fase de conversão polimérica, é melhor que essa conversão aconteça em ambiente seco. Portanto, faça isso ou dentro de uma estufa ou aumentando o índice de conversão pela luz, coisa que talvez a gente não pudesse fazer em boca. Por exemplo, sistemas que têm polimerização de altíssima potência, 3.000, 3.200 miliwatts, podendo ser utilizados 2, 3, 5, 10 vezes, coisa que em boca seria mais difícil pela probabilidade de aumento da temperatura pulpar. Mas eu recomendaria fortemente que você fizesse o tratamento térmico em estufa, onde nós temos também estudos que mostram esta relação de melhoria do resultado dessas resinas, tanto no imediato quanto num prazo maior. Veja lá o resultado dessa bela semidireta, feita apenas com 2 camadas, cimentada, aqui uma vista, um close desta resina, veja lá os detalhes anatômicos, a característica pós o ajuste oclusal e polimento das margens. Vamos partir para o outro lado, remoção das restaurações, uma área mais profunda, provavelmente numa técnica de capeamento antigo. Fazemos naquela área mais profunda o selamento ionomérico, usando Fuji 2 LC ou um Fuji Lining. Fazemos aquela separação para que possamos entrar com o nosso sistema adesivo. Vamos usar de novo aqui o G-Premium Bond, portanto, condicionamento do esmalte, aplicação do sistema, evaporação do solvente, como nós já vimos, polimerização por tempo longo, a utilização de uma resina flow. E vamos estratificar o segundo molar com a técnica universal. Colocamos uma camada, esta camada, por ser uma camada pequena, pode ser feita de maneira bulk, desde que haja alguns controles, tanto no rasgamento dessa resina quanto no método de polimerização. Há respaldo na literatura para isso. Existem estudos em andamento mostrando também que quanto menos camadas eu utilizo, obviamente dentro de um conceito controlado, eu diminuo o potencial ou a somatória desse estresse de contração da resina. Portanto, a gente trabalha com essa técnica, uma técnica de anatomização da estrutura como um todo, rasgamos a resina, perceba como ela é esculpível. Ela é esculpível, eu consigo rasgar ela e depois com um microbrush fazer pequenos toques estratégicos para que a gente consiga uma anatomia bem natural. Técnica, portanto, monoshade. Vamos fazer o primeiro molar com a técnica dual shade para nós vermos a diferença dessas técnicas, onde nós, na dual shade, utilizamos uma dark dentin, fazendo essa camada inicial, perceba lá, uma camada côncava, dando esta cromaticidade inicial, recobrimos com um light enamel e vamos fazendo também a anatomização deste light enamel para obter este resultado que você está vendo aí. Você pode aplicar o corante, caso seja necessário, estamos usando aí o Red Brown Modifier, com um instrumento bem fininho, um instrumento bem delicado, para que isso seja realmente levado apenas no sulco principal, em áreas muito estratégicas. Fazemos a remoção do excesso, fotoativamos e você pode usar um selante de superfície. Aqui no caso você pode usar um selante chamado Ekia Coat, que também é um selante que, além de ser utilizado para ionômero, pode ser utilizado nesta finalização de resina composta para que depois seja feita a fase de acabamento e polimento e ajuste oclusal, obviamente.
Veja o resultado da técnica Dual Shade, da técnica Mono Shade, belíssimos resultados. Me encanta a técnica Mono Shade pela simplicidade, pela praticidade e pelo gerenciamento de uma única cor de resina composta, mas um resultado que para o dia a dia clínico eu creio ser muito previsível, muito aceitável pelos nossos pacientes. Lembrando, fica a critério do paciente aceitar ou não o uso de corantes. Você pode fazer isso sem corantes. Muitos pacientes me pedem para que isso seja feito sem corantes, sem problema algum. Veja aqui o resultado de toda a arcada superior, depois de já ajustada, já hidratada. O resultado da troca, não é? Do grupamento de pré-molares e molares, pré-molares e molares, com as diferentes técnicas. Neste caso, técnica Dual Shade, Mono Shade. O importante é você ver que o resultado é bem satisfatório. E aqui a troca dos inferiores, também feito aqui nos 2 molares, aqui também nos 2 molares, os outros não tiveram necessidade de modificação. Você vê o resultado da nossa semidireta e dos demais dentes feitos no arco inferior. Vamos ver mais um caso, agora um caso de dentes anteriores, como é que a gente consegue trabalhar com essa resina em dentes anteriores, onde a beleza, essa mescla, é muito exigida pelos nossos pacientes. Vamos pensar neste caso, um caso interessante, a paciente nos procura por causa desta mancha, algo que a incomodava demais, maneiras conservadoras de tratar manchas. Nós temos microabrasão, nós temos a infiltração da mancha, nós temos a possibilidade de uma mega abrasão, já um pouco menos conservadora, mas a escolha desse ou de outro tipo de tratamento depende da profundidade da mancha. Uma microabrasão não resolve uma mancha profunda, uma infiltração não resolve uma mancha profunda, mais condensada, mais compacta de hipocalcificação. Portanto, fazemos a análise através da transiluminação. Então aqui a mancha como ela se apresentava, mesmo com o dente hidratado, transiluminando, a mancha continua muito demarcada, muito visível? Sim, portanto esta é uma mancha profunda. Sendo uma mancha profunda, microabrasão ou tratamentos mais de superfície não removem. Não vão resolver satisfatoriamente a queixa do nosso paciente. Portanto, nós optamos aqui por um procedimento denominado de mega abrasão. Agora, esse procedimento, ele implica em remover essa mancha quase que totalmente. E nós hoje estamos optando por fazer um pouco mais conservador esse processo, onde nós removemos apenas 0,5 milímetros dessa mancha e trabalhamos com uma maneira de modificar a ótica desta cavidade para que eu não precise ser muito invasivo nesse processo. Então vamos ver como foi feito o processo. Isolamento absoluto, nós trabalhamos imperativamente com um multiplicador elétrico, estou usando aqui um iOptima da B&R, e a programação é feita em 2000 RPMs. Uma fresa nova, começamos bem delicadamente a seco, removendo a estrutura ou escarificando essa estrutura superficial, criando apenas um arcabouço de 0,5 milímetros. Perceba que a mancha se encontra lá, nós não removemos totalmente a mancha, mas nós vamos trabalhar sobre essa mancha de maneira a reduzir a reflexão que ela tem. Então, usamos lá o nosso sistema adesivo, você pode trabalhar aqui com o sistema adesivo convencional, aqui já não estão documentadas todas as etapas, mas o ácido é importante, a aplicação do sistema adesivo. E aí, nós vamos agora trabalhar sobre esta região. Perceba, antes da aplicação dessa massa, eu usei um corante violeta. O que esse corante violeta faz? Ele diminui a reflexão daquela área extremamente esbranquiçada. Muito cuidado, esse corante é aplicado. Posteriormente aplicamos uma medium dentin, que era a dentina escolhida para o caso, veja lá. Aplicamos um opal modifier, porque ela tinha essa exacerbação da apresentação incisal. E por fim, a aplicação do light enamel, lembre-se, trabalhado com cuidado com os pincéis, dando a sua anatomia final. E nós obtivemos imediato este resultado, após um acabamento e polimento inicial. E aqui, imediato. Veja, com uma técnica simples, não tão invasiva, uma remoção muito superficial, mas jogando com a física da luz, nós conseguimos um resultado muito interessante. E aqui, o resultado depois dos dentes hidratados e de uma melhor acomodação cromática. Vamos ver agora o nosso último caso desta videoaula, nesta apresentação, um caso mais desafiador, um caso de facetas diretas, onde nós temos vários elementos a serem trabalhados.
Fizemos a seleção, é o caso que nós apresentamos na seleção cromática. Veja que após o nosso mix, nós chegamos nessa conclusão que nós deveríamos trabalhar com esse conjunto de materiais. O caso foi um caso solicitado pela paciente devido aos desalinhamentos que ela tinha e ela queria uma solução imediata, não havia passado por ortodontia prévia, parou o tratamento e pediu uma solução mais rápida. Mas sempre quando eu vejo um caso como esse, a minha ideia inicial é voltar à ortodontia. Aí o paciente faz ou tem a sua tomada de decisão. A decisão é do nosso paciente, ao final, quando ele aceita ou não passar de novo por um tratamento ortodôntico. No caso da paciente, ela preferiu não fazê-lo. Então ela retorna e diz, olha, eu gostaria de fazer realmente de maneira mais rápida. E quais são as opções? Muitos hoje trabalham com cerâmicas em casos como esse. Mas veja, uma paciente abaixo dos 25 anos, os dentes ainda em condição eruptiva, eu tenho a possibilidade de fazer cerâmicas minimamente invasivas? Talvez o termo minimamente invasivo deva ser repensado num caso como esse, porque eu vou ter a colagem de um material cuja dureza é maior do que da estrutura dental e eu vou ter uma dificuldade na reversibilidade caso o paciente queira um dia numa troca de restauração. Outro fator, hoje, mesmo na ideia de minimamente invasivo, muitos clínicos preparam. Ah, mas o preparo é 0,1, 0,2, 0,3. É um preparo. É uma remoção de estrutura íntegra. Portanto, nesses casos, pacientes jovens, eu tento ao máximo, quando está indicado a reconstrução, trabalhar com resinas compostas, porque neste caso nós não vamos tirar nada e nem realizar preparo algum nesse esmalte. Apenas acréscimos estratégicos. Essa é a grande vantagem da resina composta. Se eu trabalhar com uma resina de boa qualidade, como é o caso da Essentia, se eu tiver uma técnica apurada de trabalho, eu vou conseguir um resultado muito satisfatório e longevo. Isso é muito importante. Então vamos ver como é que o caso andou depois de todas essas considerações. O paciente pediu um estudo do caso, nós fizemos um enceramento e vamos fazer um ensaio restaurador. Aqui um capítulo à parte. Eu amo fazer isso com resinas acrílicas. Por quê? Porque o domínio com a resina acrílica é muito maior por parte de nós clínicos, a possibilidade de algum reparo, até mesmo quando isso vai ficar em boca, a durabilidade é maior desse material. Então, optamos aqui pela resina Like, uma excelente resina para isso, e veja o processo como é simples. Ademais, o custo e a efetividade do processo são baixos, você tem um custo-benefício muito bom ao utilizar resinas acrílicas para mockups, para fazer os seus mockups. Então, o processo é muito similar ao uso de resinas bisacrílicas, que também poderia ser utilizada, apenas destacando aqui o porquê da minha preferência por resinas acrílicas. Nós fazemos o isolamento do dente e dos tecidos com vaselina sólida. É importante que você vaseline também os tecidos, então a gente aplica com um pincel em toda a estrutura, vertemos essa resina na forma líquida dentro do mockup e levamos em posição. E o único cuidado, o controle da exotermia. Então nós mantemos esse paciente um pouquinho desse acrílico no dorso da mão, na luva, e quando nós começamos a perceber o início da exotermia, nós refrigeramos com ar e água até a polimerização final. Então você tem aí a remoção da guia, o mockup depois de aplicado um verniz por cima, um Ekia Coat por cima, fotoativado, e você tem esse resultado em pouquíssimos minutos, capaz de apresentar ao seu paciente em 3 dimensões o resultado final, através de fotografias ao vivo, com um espelho. Então a paciente analisou o resultado, a conjunção dos fatores, obviamente, apesar da cor ser muito próxima, você vai otimizar ainda o resultado cromático com o uso de resinas compostas, estratificando o processo. E aí partimos para a confecção. Numa outra sessão, a paciente recebe um único tratamento sobre esse esmalte, jateamento com óxido de alumínio de 30 micras. Por quê? Porque o esmalte, ainda mais em pacientes jovens, tem uma camada aprismática desorganizada que dificulta ou reduz a efetividade do processo adesivo.
Portanto, nós fazemos o jateamento, aumentamos a energia dessa superfície, removemos boa parte desse esmalte aprismático de maneira controlada, aplicamos o condicionamento ácido, o nosso sistema adesivo sobre o dente, fazemos a fotoativação e começamos a estratificação na técnica simplificada do sistema Essential. Nós vamos trabalhar com o Light Enamel, fazendo o contorno geométrico. Depois trabalhamos com as dentinas. Veja, eu estou trabalhando com a Light Dentin, indo do terço médio para o terço incisal, e com a Medium Dentin no terço médio para o terço cervical, criando o degradê de croma natural na dentição e também muito similar ao que ela tem no dente que estava mais vestibularizado. Fazemos agora uma aplicação do Opal Modifier lá nas nossas embrasuras e nas áreas dos mamelos para aumentar a translucidez dessa área, e vamos agora dar um toque especial ali com uma pequena pigmentação utilizando um modificador branco, White Modifier, apenas detalhes, pequenos detalhes sendo colocados ali na borda incisal, tentando aumentar o grau de naturalidade, que foi essa a sugestão dada pelo nosso paciente como resultado final, algo bem natural. Aplicamos para finalizar o nosso Light Enamel, como você vê aqui, e depois de fazermos a correção da anatomia primária, ainda com os tecidos um pouquinho trabalhados pelo excesso do uso da borracha e pelos materiais de acabamento e polimento em todas as áreas, nós temos esse resultado imediato. Um resultado muito interessante, lembre-se, nós usamos apenas dentina e esmalte, 2 cores, 3 cores em alguns dentes, o dente que tinha uma necessidade maior de trazer para vestibular, uma técnica simples, porém com um resultado que pode nos dar uma aparência muito natural. Perceba aqui, já no acompanhamento desse paciente, como nós temos uma naturalidade muito grande. Veja o efeito opalescente dessas resinas de esmalte, bem como do Opal Modifier, belíssimo efeito opalescente que esse material, com uma técnica simples, nos produz. A textura e a lisura de superfície obtida nesses esmaltes, né, aplicados aqui nos dentes anteriores. Vamos ver uma outra vista, a naturalidade dessas restaurações, não é? Com poucas cores, com um sistema que é simples, você não tem muito trabalho em definir uma técnica de estratificação e objetivar assim um resultado cromático adequado. Então você tem desde os caninos que foram trabalhados, caninos, laterais, os centrais, toda a bateria anterior trabalhada com a resina Essential. Vamos ver frontal, aqui você tem um resultado na harmonização do sorriso, trazendo ou suprindo a queixa principal que a paciente tinha, e numa aproximação maior nós vemos aí a naturalidade destas resinas aplicadas numa forma muito simples, porém com uma constituição científica e racional por trás de todo este kit chamado Essential. Aqui você compara o inicial, o nosso mocap com a resina acrílica, com a resina da GC também, e o final com a resina Essential. Então nós temos aqui todo o processo sendo estruturado do seu planejamento inicial até o processo final, e o resultado final, a naturalidade desta resina na sua interação com a luz. Perceba, diferentes fotos, diferentes métodos de interação com a luz, porém um ar muito grande de naturalidade para essas restaurações feitas com a resina Essential. Esse era o objetivo da nossa videoaula, era apresentar o sistema, mostrar como esse sistema trabalha, mostrar as suas peculiaridades, como ele foi concebido, né, o conceito que está por trás do sistema, e como você, clínico, pode utilizá-lo no seu dia a dia, de maneira simples, eficaz, com técnicas inteligentes de estratificação, ou seja, poucas cores, pouca resina para você gerenciar no seu dia a dia, mas com grandes resultados. Eu deixo aqui o meu contato, estou à disposição de vocês, sempre que precisarem, contactem sobre as dúvidas que vocês tenham porventura após esta videoaula, será um prazer respondê-los. Fiquem com Deus, um forte abraço e até uma próxima oportunidade.